Pessoal, boa tarde. Vamos fazer uma live aqui sobre o conjunto dos números irracionais. Vamos dar uma introdução. Gostaria que, se vocês gostarem do assunto, vocês deem o seu like e acionem o sininho para receber as notificações. Se inscrevam no canal se gostarem, né? E eu fico muito agradecido com isso. Aqui é o professor Leonel Vargas que está falando com vocês. Como vocês sabem, a gente trabalha com os números racionais, que são todos aqueles números que a gente consegue expressar na forma de uma fração. E os números racionais, quase todos eles, praticamente, dá para tirar a raiz. Agora, tem um tipo de número que nem sempre ele dá uma raiz exata. Então, esses números são chamados irracionais. E aí, esses números, por exemplo, já haviam sido percebidos pelos pitagóricos, nas figuras geométricas e na aritmética. Nós temos aqui um exemplo de uma figura geométrica aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Nós temos um quadrado aqui, ó, um quadrado. Um quadrado, vocês sabem, é toda figura que tem 4 lados exatamente iguais e forma 4 ângulos de 90 graus. Aqui eu tenho, nessa ligação desse lado com esse lado aqui, eu coloquei o A, aqui o B, aqui o C e aqui o D, tá? Esses são os pontos. Aqui fica o lado L, 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 L. Traçando uma linha aqui que corte esse quadrado ao meio, é chamada diagonal, diagonal D. Então, vocês observam o seguinte: se nós dermos o valor do lado de uma unidade, aqui, ó, exemplo, ó, em um quadrado de lado L igual a 1, a diagonal D, nós vamos ter o seguinte, aplicando o teorema de Pitágoras, no triângulo ABC. Qual é o triângulo ABC? ABC, esse triângulo aqui, ó, tá? Esse triângulo. Nós vamos aplicar Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é o D aqui, a diagonal D, é igual ao quadrado dos catetos, que é os lados, e eu atribuí a esses lados o valor 1, uma unidade. Então, o quadrado da hipotenusa é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. D ao quadrado igual a 2, porque 1 ao quadrado é 1 e 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Como aqui eu tenho um quadrado igual a 2, eu vou tirar a raiz quadrada do outro lado. Então, o D aqui, que é a diagonal, é a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 deu esse número aqui, ó, 1,4142 e segue. Esse valor aqui que eu encontrei para a diagonal aqui, ó, ele não é comensurável, então ele não pertence, ó, não pertence ao conjunto dos racionais. Quem ele é, então? Um número irracional. Isso aqui é a nossa introdução que a gente está dando nos números irracionais. Tem vários outros números irracionais. Para chegar a esse estudo dos números irracionais, passaram-se longos séculos, tá? Foi chegar mais ou menos ali pelo século XIX, século XX, quase século XX. Veio Dedekind, que foi um matemático, e veio depois o Cantor, George Cantor, que descobriram como trabalhar com estudos científicos, né, desses números, com estudos mais aprofundados, e aí desenvolveram teorias através do estudo dos infinitos. Então, o infinito seria quando tu representa um número desses que ele não tem uma solução, que ele é incomensurável, que é uma medida que tu não consegue medir, aí são infinitos. Então tem as casas decimais aqui, quer dizer que ele não tem uma medida exata. Eles nem são periódicos e nem são decimais exatos. Então aqui nós temos alguns exemplos desses números, ó. O número π, por exemplo, ó. A gente trabalha só com 3,14, com duas casas ali, que quando a gente faz algum exercício,
mas ele tem infinitas casas decimais, ó. Aqui eu coloquei algumas, ó, 3,14, 15, 92 e segue, tá? Então esse aqui é um número infinito, que ele é resultado de quê? Da onde que eu tiro o número π? Da relação que eu faço, dividindo a medida do comprimento de uma circunferência pelo o diâmetro dessa circunferência. O que é o diâmetro? É o maior raio, é quando tu pega uma circunferência, marca um ponto no centro dela e passa uma linha de ponta a ponta, ligando os extremos dessa circunferência, né? Então isso aí seria o número π, 3,14, e vale para qualquer circunferência, não importa o comprimento dela. Sempre o 3,14 vai ser utilizado e ele vai dar o resultado exato, vai dar certo. E aqui eu tenho o número E, que é o chamado número Euler, de Euler ou Euler, porque o alemão o EU a gente lê Euler. Então o número de Euler, que é o número E aqui, né, é 2,718 pontinhos aqui, porque ele é infinito, ele é incomensurável também. Ele é conhecido como o número de Euler. O nome real desse matemático é Leonhard Euler. Ele viveu de 1707 a 1783. Esse aqui é o número de Euler, então. Aqui nós vimos o número π, que é um irracional. Nós vimos o número de Euler, que é um irracional. E aqui nós temos alguns exemplos de raízes que não têm que são incomensuráveis, que elas são irracionais, para vocês verem que ela não dá um resultado exato, nem decimal e nem periódico. Então, se não é nem periódico e nem racional exato, ele não é uma dízima, que seria periódica, e ele não seria um racional exato, um decimal exato. Então aqui, ó, raiz de 2, ó, 1,41, 42 e segue, ó, incomensurável. Raiz de 3, 1,720 pontinhos aqui, tá? Raiz de 5, 2,2360 pontinhos aqui, ela segue. O que nós podemos concluir com isso? Que nas figuras geométricas nós vamos encontrar alguns segmentos, isso aqui são segmentos, ó. De A até D é um segmento, de B até C é um segmento, de C até D é um segmento, de D até A é outro segmento. E aqui na diagonal também é um segmento que vai de A a C. Eu poderia ter traçado uma diagonal de D até aqui, ó, de B até D, ó, também seria uma diagonal também. Mas nós traçamos essa aqui e comparamos com relação a esse triângulo formado por ABC aqui, que deu esse valor desse número irracional aqui, que é uma medida incomensurável. O que quer dizer incomensurável? Que não dá para medir, não é exato, ela é aproximada. Então aí sempre o professor vai pedir assim, arredonda, dá uma arredondada, faz isso, faz aquilo, dá tantas casas decimais. O professor aceita com 2, 3, ou então deixa só representado, que nem a gente deixou aqui, né? Então não pertence ao conjunto Q, que é o conjunto dos racionais, porque esse aqui é um novo conjunto que surgiu da necessidade de resolver esses problemas de aritmética e de geometria analítica, que isso aí vocês vão ter no segundo grau, vão aprofundar isso, né? E na próxima aula a gente também vai trabalhar a circunferência, círculo, área da circunferência, o que vem a ser o círculo numa circunferência e o que corresponde à própria circunferência, que é diferente uma coisa da outra, né? A gente vai trabalhar isso também. Aqui a gente viu o quadrado, que é uma figura conhecidíssima. Isso aqui, ele é retângulo e é o único retângulo que é quadrado. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado, só o quadrado mesmo, né? Então tá aqui, né? Então gostaria que vocês dessem seu like aí e uma boa tarde para vocês e tudo bem, tudo tranquilo, beleza? Qualquer dificuldade, amanhã ou depois a gente vai aprofundando
Isso aqui é uma introdução apenas. É interessante que vocês conheçam esses 3 números irracionais aí, que são os mais utilizados que a gente tem, e tem outros números. Tem números áureos, medidas áureas, que é nas figuras geométricas, que são aquelas que dão a perfeição, que é da simetria dos desenhos. Na pintura de Leonardo da Vinci, por exemplo, se a gente traçar traços geométricos numa figura de Da Vinci, a gente vê que tem uma proporcionalidade entre a face, entre o tórax, em todas as medidas das figuras dele tem isso aí já naquela época. Vocês vejam que o estudo já era aprofundado. E para chegar nesses números irracionais que nós tratamos aqui, levaram séculos. Levaram séculos para que aquele estudo que começou com os pitagóricos, que eles já descobriram que nem toda a raiz de um número racional é um número racional, porque chegava na conclusão que era um número diferente, que ele continuava com vírgulas e que ele era incomensurável. Com os estudos de Dedekind, de George Cantor, no século XIX, a gente conseguiu, através de estudos científicos, um aperfeiçoamento e o estudo dos infinitos, né, dos números infinitos, chegou-se aos números irracionais, que depois ainda aprofundou-se mais e chegou-se ao conjunto dos números reais, que aí engloba tudo e tira só uma partezinha dos conjuntos ali, que seria aqueles números especiais que não vamos falar agora, porque não convém a gente confundir muito, né? Vamos pensando primeiro assim, entendemos os naturais, que são os números inteiros, e entendemos os números inteiros, que é o conjunto Z, que são aqueles números positivos e negativos. Vocês viram, no começo só tinha positivo. Aí, com os positivos, não deu para resolver tudo. Inventaram os negativos. Então, tinha negativos e positivos, que eles se complementavam. Depois, com os positivos e negativos, ainda não deu para solucionar todos os problemas que o homem encontrou. Aí surgiram os racionais, que eram aqueles que eram da divisão, que dava para escrever na forma de uma fração, de A sobre B, né? Depois apareceram os irracionais, que é esse que a gente falou hoje, e mais profundo ainda é o conjunto dos reais, que é um conjunto muito grande, né? E aí esse que eu não queria falar, mas vou falar, seriam números complexos. Não existe no conjunto dos reais uma raiz de número negativo, mas nos complexos a gente consegue demonstrar uma raiz do número negativo, porque a gente utiliza uma letrinha ali, que é um izinho, mas isso aí nós vamos chegar lá, tá? Um abração para você, Leonel Vargas na área.